Boa noite, Nadima Murad. Boa noite aqui, quase de manhã já, mas tudo bem. O Gente, que importa é que a gente conseguiu se falar. é verdade, gente, que dificuldade, mas aqui estamos. Tem uma estrelinha nova que não quer sair do meu colo aqui, Nadima, ela quer te ver Muito também. fofo. Como é que é o nome dela? Morgana. Uau! Morgana. Arrasou. Então, Nadima, vamos começar o nosso bate-papo, então. São Vamos aí lá. 25 anos de estrada, não é mesmo? Nesse mundo belly dance. Com 25 anos certeza de... já iniciou bastante mulheres aí nessa arte, né? E Já vi muita coisa nessa minha vida em sala de aula. o nosso tema de hoje vai falar justamente sobre essa iniciação, né? Todas essas barreiras que as mulheres colocam quando entram na dança do ventre, tanto psicológicas quanto a dificuldade do movimento, né? Mas falando primeiro do psicológico, assim, falando das barreiras em geral. Qual foi a sua barreira? Conta pra gente. Então, a Lá no minha início. dificuldade lá no início foi que eu tinha facilidade. E eu estava numa turma, eu entrei numa turma que já estava acontecendo e eu pegava um movimento fácil e isso me desmotivava, porque cada aula tu via 2, 3 movimentos e tipo, eu poderia ver aqueles movimentos em 10 minutos, não em 1 hora de aula. Então aquilo foi me desmotivando, o fato de não conseguir evoluir como eu queria. Eu não conseguia evolui muito, porque daí eram 3 movimentos, na próxima aula repetia aqueles movimentos, e na outra aula repetia aqueles movimentos mais um. Então eu não conseguia evoluir na dança conforme eu gostaria, e aquilo foi me desmotivando, me deixando. Na pressa, né? Eu tive, assim, uma similaridade. Eu me lembro, só que o meu não era os 8 e básicos egípcios. Era só os redondos. Gente, como eu estudei redondo no início. Tu fez Redondo, Hakai redondo, redondo. redondo. Era muito redondo. E no psicológico, alguma coisa? Você acha assim que de repente a tua ansiedade por aprender pode ter te embarreirado em alguma coisa, ou de repente te alavancado no Eu lado acho psicológico da coisa, ou sim. dificuldade, né? Porque não é só isso, a gente também tem questão de tempo, dinheiro, tem outras coisas, né, que Olha, dificultam aí. mas eu posso dizer que eu nessa vida fui uma pessoa muito abençoada. Então eu não tive a dificuldade nem de tempo, nem de dinheiro. Ai, coisa Mas boa. mas sim, eu tinha engordado assim uns 15 quilos e não tinha percebido o quanto eu tinha engordado. E me vendo dançar, me vendo no espelho, me comparando com as outras colegas, eu disse, uau, essa não sou eu. E aquilo me despertou para porque tipo Porto Alegre, sul, né? Tu vive mais tempo de frio do que de calor, então tu está sempre coberta, né? Uhum. E o fato de botar a barriguinha de fora, eu disse, meu Deus, essa barrigona não é minha. E isso fez com que, né, eu tipo, tinha aquele encontro comigo mesmo, com a minha imagem que tinha gravada na minha cabeça, não era a imagem que eu tinha na realidade, né? Então, fiz aquele velho, né? Fechar a boca, porque eu A não estava me dieta dos vendo. Eu não estava me vendo do jeito que eu estava. E aí, na aula de dança, eu disse: não, mas peraí, eu tenho dança amanhã, não vou comer 2x e um cachorro quente, né? Eu vou comer só um X e um cachorro quente. E então tinha assim: o meu peso, eu estava acima do peso. No mais, assim, eu acho que estava tranquilo. Eu acho que essa questão do peso e de. Eu tinha muita sede de aprender. Eu queria aprender e eu queria aprender aquilo muito rápido. Mas a professora sentiu a minha cara de desmotivada e tipo, ó, vou perder essa aluna. Então, eu acho que é uma coisa que o professor tem que estar atento, como que está funcionando na tua sala. Embora tu tenha uma aluna que é o primeiro dia, tu tem outra que já está pagando mensalidade há 3 meses na mesma sala, nível é, básico.
Então, tipo, ó, tu vai fazer o 8, mas tu vai fazer o 8 comprimido, com time, né? Então, acho que a professora tem que ter esse feeling de se tocar, de aumentar o grau de dificuldade de algumas alunas e manter a limpeza e foco com as demais. É uma ótima sugestão, porque você não precisa necessariamente passar o mesmo exercício para todas numa mundo. sala de aula, né? Não. Você sabe que eu não tinha pensado nisso assim, porque geralmente quando a gente vai numa aula, né, aí todo mundo fazendo igualzinho, mas eu não tinha pensado nessa forma, e eu achei assim, ó, deu uma super clareada, gostei. Não, eu sempre tento isso. E tu, como professora, tu tem que estar, né, olhando aqui para frente, mas observando todas. Eu sempre tentava assim, ó, passei um movimento e tentava ir de aluna em aluna, porque é muito importante o professor sempre elogiar. Elogia. Às vezes eu tinha aluna que estava errado da cabeça ao pé, mas não podia dizer, querida, tu não tem jeito. Não, tu tá aqui, tu tá pagando a mensalidade, tu saiu da tua casa, tu te dispôs a vir até aqui, tu vai aprender. Vai dar o melhor que tu pudesse. O teu melhor ainda é muito pouco, vamos atrás. Tive Vamos alunas que melhorar. eu disse assim, meu Deus, essa aí não vai ter jeito. E entrou para a equipe de shows. Tipo, foi. É que tu tem que descobrir em ti ou e é em uma cada aluna. gratificação, né? É muito. Tu tem que descobrir em ti ou em cada aluna o que te favorece. Né? Então, tipo assim, aquela pessoa que é mais agitada, ela jamais vai dançar um taxinho lá todo lentinho. E aquela pessoa que é toda mais lentinha e tímida, tira de letra, né? Essa dança mais intimista, assim. Então, acho que descobrir o que a aluna, né? No caso, tu como professor, o que a aluna tem a desenvolver, o que é a característica, o ponto principal forte dela, trabalhar os outros sempre, né? Aqui é muito agitada, tu puxar para o lento, e aqui muito lenta, tu puxar um pouquinho, né? Tentar equilibrar as duas coisas. Quem foi a tua primeira professora, Marina? Desculpa? Quem foi a tua primeira professora? A minha primeira musa, Maria Lucouto. Gente, aquela mulher, uma deusa, assim, sabe? Perfeita. É isso que eu quero para minha vida toda. Maravilhosa. Ai, coisa boa. Ela olhava e assim. Que ano tipo, foi? Jesus, 1995. 95. O ano do meu primeiro casamento. Do meu casamento Opa, número 1. Casamento número 1. Estou no sexto já. Isso aí, o negócio é ter fé sempre. A gente sempre fica na esperança que seja o último, né? Inshallah. Se Deus quiser, né? É que, assim, como na vida, na dança, no casamento, não é fácil. E a gente não pode desanimar nas primeiras dificuldades, né? É isso que tu quer? Quero dançar? Então, vou estudar, vou atrás, né? É isso que eu quero uma vida de casada? Vou me dedicar, porque não é fácil. É verdade. Nada é fácil. Tu morava aonde quando começou a dançar? Morava em Porto Alegre mesmo? Em Porto Alegre. Ah. Nascida e criada em Porto Alegre, só mudei para... O único outro lugar que eu morei foi aqui em Dubai, em 2006, 2007. Em 2009 eu trabalhei no Egito também. E voltei para cá há 4 anos atrás. Eu já não vou saber fazer a conta desse ano que foi. Às vezes não te dá a impressão que você vive muito mais do que os anos que passaram? Jesus. Não é? Parece que não vai encaixar tudo que você vive. Sim, quando eu costumo dizer, lá em 1900, mas gente, foi em 1900, né? Milênio passado, foi em 1900. O primeiro festival foi em 1999, foi no milênio passado. Então... Olha, as tuas datas têm a ver com a minha vida. Ó. 99 foi quando nasceu a minha filha. Não, meu filho. 96 nasceu a filha e 99 nasceu o filho. 95 eu casei. Foi corajosa. Eu fiquei num e, ó, filho, check.
Eu queria 2 anos de diferença entre os meus e ainda deu 3, né? Não consegui os 2 anos. Queria criar juntinho, que era para fechar a fábrica e ó. Não, eu tive o primeiro tarde, daí fiquei pensando, daí ele veio a proposta para vir morar aqui, daí eu disse, agora mesmo que não vai rolar, né? Porque no Brasil, você tendo apoio de toda a família já é complicado. Aqui não temos apoio É. de ninguém e é difícil, é difícil. Então, como Por eu mais costumo que dizer, passarinho único no ninho, né? por Então, eu mais dou que a aquele gente carinho. goste de viver fora do Brasil, digamos assim, seja lindo, belo, Tem. maravilhoso, a gente sente muita falta, né, Nadina? O que eu costumo dizer, não existe lugar do mundo perfeito, né? Todo lugar tem alguma coisa. Aqui é extremamente seguro, mas agora está começando a chegar o verão e é mais de 40 graus, né? Então, o verão é quente e úmido. Está longe da família também é um outro ponto que não é muito bom, mas é um lugar extremamente seguro, até os dias de hoje, né? Com essa crise mundial, a gente não sabe o que irá acontecer, né? Cenas do É próximo nosso verdade. capítulo. Então, Aqui assim, tem mais uma perguntinha, vamos ver. Bom, quais foram suas primeiras professores de aulas presenciais e em quais cidades? Então, a primeira você já falou, a primeira professora foi a... Maria Lu Couto. E Ela depois dela, assim. Depois dela, eu quero continuar isso, porque ela era de São Paulo, ela ia até a Casa de Artes Baca, que na época era o Uou, de Porto Alegre, que tinha dança indiana, dança do ventre, estava um lugar muito legal, uma casa muito legal ali na Cidade Baixa. E eu disse, eu quero continuar. Ela era de São Paulo, daí ela veio, deu mais um outro curso, porque eram módulos, né? Um básico era uma coreografia, intermediária era outra coreografia. Eu disse, quero tudo, quero tudo, quero isso para minha vida. E aí comecei a procurar na cidade, na época quem dava aula era a Norma, e a Norma estava lotada, com as turmas lotadas, fiquei em lista de espera. E daí uma colega minha na época, que era a Alessandra Padilha, que nem dança mais também, começou e depois parou. Ela disse, olha, eu vi uma faixa, no tempo das faixas, né? Eu vi uma faixa na internet que tem dança do ventre. Vamos, opa, demorou, vamos lá. E aí era aula com a Alessandra Forte, assim, daí eu fiquei um bom tempo ali. Depois eu comecei a fazer aula também fiz na Sociedade Libanesa na época. E depois eu comecei muito a São Paulo, nos eventos da Luxo, nos eventos da Canet Palili. E que nem eu comentei numa entrevista outro dia, fiz amizade com o pessoal que gravava o Mercado Persa lá de São Paulo e todas as festas que aconteciam, todas as festas árabes que aconteciam em São Paulo, eles me mandavam as fitas, né? Olha, rolou uma festa aqui já. Então tinha, que na época eram as referências no Brasil, era Cláudia Sense e Shalimar, a mãe, né, a Samira também sempre ia juntos, tocava snooze e tal. Lulu e Soraya, eram assim os... Naja também tinha uns shows da Naja. Então era uma época de ouro no Brasil, assim, né? E eram poucas fazendo, então, tipo, no sul, o meu site foi o primeiro site da região sul, né? Não existia. Era um mundo novo, assim, era Até desbravar chegar o clone. até chegar o clone. Gente, o clone foi assim, ó, algo. Eu tinha shows, a gente dividia equipe em equipes, literalmente, né? Tipo, quem é que vai poder, que tá na região da praia lá de Torres, faz show aqui, aqui, lá, aqui, aqui, lá. Gente, era muita coisa. Eu aluguei 2 salas comerciais onde eu dava aula, lotada, aulas Uau! simultâneas. Era muita gente, era muito show, era muito dinheiro que entrava. Era muito legal. Ai, bons tempos! Bons tempos. Mas olha, como eu comecei antes aí, depois teve a época do Tchan, né? Passei por isso também. Ah, Daí vinham as alunas assim, que hora que nós vamos dançar a música do Tchan do Egito? Porque eu sei toda a coreografia do Tchan. Como dizer sem magoar, né? Pois então, veja bem, olha só, não é nada disso. Então tinha isso, tinha aluna que procurava porque queria, né, dançar a coreografia do Tchan. E depois do clone né? foi uma febre total, assim, a gente fez um show que a gente Foi. trouxe. No que terminou a novela, a gente trouxe a Cláudia Sense para dar um curso em Porto Alegre. E a gente lotou o teatro, assim, lotou, foram 400 lugares lotados, bailarinas, assim, ó, não me lembro nem te dizer, eu acho que eram mais de 200 bailarinas. Quantas vezes você trouxe a Cláudia?
Eu acho que foram 3 vezes, porque eu trouxe ela antes do Clone. Para o segundo festival de dança, a gente trouxe ela. Então, foi em 90 Eu me lembro que eu foi fui 2000. num curso, mas eu não me lembro que ano que foi. Foi em 2000. Eu acho que foi a última vez que você trouxe ela para Porto Tá, Alegre. então acho que deve ter sido. Ah, tá. Daí depois foi em 2000. Daí quando terminou o Clone, e assim, lotou o show, foi assim, um sucesso. O work dela lotado. Era um mar de mulher, assim. Ai, E que delícia. depois foi quando ela foi para o Brasil em 2012. Eu lembro da época, porque foi começo da gravidez, daí não dancei e tal, né? Depois, uma idade, não dá para arriscar saracotear, né? Fiquei lá bem quietinha, só fazendo Eu a vou te vida. dizer, até hoje, as minhas alunas lembram da coreografia que a Cláudia passou nesse work de 2012, foi? Foi, Denise. Até hoje, porque foi eu e a outra professora, que era a Fernanda, Uhum. a Laila, né? Laila Sim, Massud, lembro. e, e eu e ela passamos para as nossas alunas, né? E até hoje a gente dança, né? Ele foi. Até hoje, gente, é tão gostosa aquela Eu não coreografia. lembro a Bárbara. Eu sou péssima para Nossa. coreografia. Jesus. Bom, Então, assim, uma das coisas, eu me continuando, porque se a achei. gente começar com fofoca aqui, a gente não termina É, hoje. não, mas uma questão assim, eu me achei na dança do ventre, principalmente porque não precisa de par, né? Eu amava CTG, Ai, amo CTG, mas precisava do par. Eu era do grupo de invernada, não dançava nunca porque não tinha par. aham. Não precisa par, não precisa coreografia, que eu tenho dificuldade de memorizar sequências. Então, tipo, tu sabe, na batida tu faz movimentos marcados, nos sinuosos tu faz sinuosos, conhece a música e vai, tu joga, né? Não tem mistério. É uma liberdade, né? É uma liberdade, então o sentimento tem algumas regras básicas, né? Mas tu decorando aquilo, né? Como uma redação, tem, né? O começo, meio, fim, desenvolvimento. Exato. É uma receita de bolo, não tem erro. Então eu acho que isso foi um dos principais motivos que eu me apaixonei pela dança do ventre, não precisar de par, não precisar, né? De nada. É tu, a música e te joga. É verdade, é só sentir. Sente a batida que nem você sente o seu coração e se entrega. A dança do ventre é bem isso, né? É uma entrega total. E Verdade. do inicial, quando você começou, até você se tornar professora, passou quanto tempo aí? Pois então, Ou eu foi sempre assim? digo, Para mim, em foi terra assim. em terra de cego, quem tem um olho é o caolho, né? Então, eu comecei a fazer aula e eu sempre gostei de ensinar, eu gosto de ensinar. E as minhas colegas, a professora falava e as colegas, mas como é que era mesmo? Eu, não, tu vem assim, faz assim, tarará. Ai, tu pode ir na minha casa pra gente treinar? Eu disse, claro, vamos. E assim eu comecei, daí uma chamou a outra, daí um dono da academia onde eu malhava, eu já, tu não quer dar aula? Eu já comecei, então foi no meu primeiro ano de dança, eu já estava dando aula. Bom, mas é que Não, você é, assim, há muito é tempo. rapidinha, né? Também, né? Eu Já sou o acabadinha, primeiro formada. mês de aula já estava fazendo coreografia Já nos primeiros avançada. 6 meses eu já estava competindo, bem louca, já queria tudo. Jura? Uhum. Desde Assim, na época. eu vou ser franca que eu não sou da competição. Eu gosto de ensinar mesmo. Eu já vi que o meu negócio é sala de aula, não é competir, É, mas adoro ver minhas alunas competir e preparar elas para isso, né? sim. O que eu Mas costumo dizer, nem toda boa bailarina é uma boa professora. Às vezes e tu olha assim, vice-versa. nossa, e vice-versa. Que mulher maravilhosa, eu quero ser aluna dela. Tipo, ela vai lá e dança para ela e tu fica, uau, nunca vou fazer isso. Não acompanha, né? Entendeu? Então, tipo, eu acho que eu prefiro. Mas eu gosto de tudo. Eu gosto de palco, eu gosto de ensinar, eu gosto de montar coreografia. Só que a minha grande dificuldade em montar coreografia é que eu preciso da matéria-prima. Eu preciso dos corpos, como eu digo para as gurias. Vem cá, tu fica aqui. Não rolou. Agora tu faz assim. Eu não consigo montar uma coreografia no papel. O Eu posso montar visual, né? desenhos, assim. Posso montar desenhos e sequências, mas
a coreografia em si, às vezes tu bola, né? Não funciona, né? Eu preciso da matéria-prima. É aquela coisa assim, você bola toda a coreografia, chega em sala de aula, ficou o quê? Uns 2, 3 passos no mesmo lugar, o resto foi tudo modificado. Sim, Vê se você consegue água. Sim. Bom, então, voltando lá para o assunto das barreiras da iniciante, lá digamos assim, depois que você montou a escola, que foi que ano você montou a primeira escola? Olha, foi tudo muito rápido na minha vida. Eu acredito que talvez no meu segundo ano. Isso foi 2007? Ai, por aí. Porque daí eu comecei, eu morava num apartamento grande que eu tinha uma sala que era meio sala de ginástica, assim. Aí tinha espelho e tinha uma esteira. E uns pezinhos, umas coisas, né? Eu comecei dando aula ali para uma, daqui a pouco veio outra, daqui a pouco veio outra, daqui a pouco eu tinha várias turmas todos os dias, eu disse, olha, não dá, né? E daí, como era no meu apartamento, eu tinha que descer, abrir a porta, aquelas coisas de apartamento. Parar no meio da aula, se a aluna chegasse atrasada, eu disse, não, a coisa não pode ser assim, né? Tem que ser mais profissional. Daí eu aluguei uma sala comercial, que foi a primeira, pequenininha e tal. E daí tinha, né, porteiro eletrônico e tal, subia a aluna, era bem mais fácil e prático. Bem mais fácil, né? E quais as barreiras que você mais escutava, assim, de quem... Porque, vamos botar ali numa margem mais ou menos, né? Uns 70% das mulheres que começam a dança do ventre desistem. Concorda com esse número? Tu sabe que acontece, né, devido a ter tantos anos de escola, o que acontece também no sul do Brasil? No que começa o ano, a pessoa não tem dinheiro que acabou de voltar da praia. Tem que se organizar a faculdade, tananana. Daí entra, daí o que acontece? O frio, o inverno. Daí a pessoa some. Ai, saí de casa, trabalhei o dia inteiro, vou ter que ir para aula, chovendo, frio, não vou. Daí depois acontece que lá pelo, né, passa no junho, julho, agosto, setembro, as alunas começam a dançar, a voltar. E depois, novembro e dezembro, já começam a ir para a praia. Então, são poucas as alunas que começam e têm a disciplina de continuar, né? Falta de disciplina. Eu estou até anotando aqui essas coisas, porque é bem isso mesmo, falta de disciplina. Disciplina, tempo, clima. Nos últimos anos aconteceram N fatores, greve dos ônibus e paralisação e, né, coisas que acabaram dificultando também o deslocamento das alunas. É uma coisa que eu vejo em sala de aula também. Eu já fiz 10 anos e mais alguns que eu estou dando aula, imagina, né? Há quanto tempo que a gente se conhece. Conhece. E às vezes a aluna bota o pé, tu já sabe, essa aí não dura um mês. Né? E assim, eu vejo que muitas vezes eu digo, olha, eu acho que eu não me lembro de nenhuma aluna que tenha dito assim para mim, ó, eu estou saindo porque eu não estou gostando. Eu nunca escutei isso. Sim. É sempre porque ou não tem tempo, ou tenho que viajar, ou a faculdade é prioridade, né? Sempre tem aquela outra desculpa, né? Mas são as prioridades que a gente tem na vida, né? Aí cada um com as suas prioridades. Às vezes acontece, já tive alunas assim que tinham muitos problemas na faculdade, terminaram a faculdade e voltaram a dançar. Né? Daí tu pensar, sempre mais volta e volta, entendeu? Então, às vezes, realmente, não é porque não gostou da tua aula. No começo eu me cobrava muito, né? Eu disse, nossa, comecei o ano com, sei lá, 70 alunos, estou terminando com 30. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Mas não, são prioridades mesmo, né? Daí, às vezes, começa a namorar, o namorado não quer, ou começa a namorar, fim de semana tem evento, né? Família, viagem, interior, tá? Então, são muitos fatores que levam. E os motivos que levam essas mulheres para a sala de aula, o que você já escutou?
O que elas sempre chegam por um motivo, né? Motivo número um, vim para namorado, marido, enfim. O motivo número muitas como atividade física. Eu tenho pavor de academia, não gosto de malhar, eu quero dançar como atividade física. Outras porque te viram dançando em algum lugar. Eu te vi dançando no restaurante, eu te vi dançando aqui, te vi dançando ali, quero dançar. Então, eu acho que são esses 3 principais fatores. Assim. E na novela todo mundo queria dançar por causa da Jade. Né? Aí depois, quando aprender a dançar, descobre quanto que ela dançava mal. Sim, daí, nossa, eu quero dançar que nem a Jade, ela é maravilhosa. Depois eu disse, sério? Que tem tudo isso? Tem tudo isso. Nossa, mas a Jade não dançava nada. Ela tinha, né? Ela é uma atriz, ela tinha os passos mais limitados, né? Passos de efeito. Mas não diga-se de passagem que ela ia saber dançando, né? Aprender a dançar na velocidade que ela aprendeu para fazer as cenas, né? A gente não pode também tirar esse mérito dela, né? Com certeza. Porque são movimentos difíceis. Não é uma dança fácil, né? É uma das danças mais difíceis do mundo. E, assim, as pessoas que têm bastante dificuldade de aprender, sempre tem aquelas que nem você falou antes, né? Aquelas que a gente diz assim, nossa, essa daqui vai desistir logo porque não vai aprender. Qual que era a maior barreira dessas pessoas que tu acha, assim, ou tanto psicológicas quanto do físico? Eu já tive tantas alunas nessa minha vida. Eu já tive de todos. Já tive aluna, assim, ó, que tu olhas assim, oi? Tipo, a música tá tocando uma coisa, tu tá falando outra coisa, e ela tá aqui, ó, curtindo. Na terceira dimensão. Terceira dimensão total, todo mundo se olhando assim, mas ela tá feliz, ela tá ali. Então, o professor tem que ter esse feeling de chegar perto de cada aluna, né? O ponto que eu estava falando lá no começo, chegar perto de cada aluna, elogiar, olha, tá muito bom isso, a tua postura, mas olha, se tu fizer isso, flexiona um pouco o joelho e tal. Uma coisa que eu fazia muito, eu pegava a mão da aluna e colocava no meu quadril, tipo, ó, me acompanha, quadril pro lado, do lado ele vem para frente, entendeu? Porque às vezes, né, ela vai no vácuo, que nem eu dizia, vai e acompanha o teu movimento. E tem alunas que, tipo, estão ali, eu quero dançar, me balançar de qualquer jeito. E um ponto bem importante, que me decepcionou muito, que aqui, nos Emirados, eu não tenho turmas fixas, né? Eu substituo colegas quando elas não podem e quando eu posso também. Então, né? Posso, tá ok, lugar, horário, tá tudo bem, eu vou. E aqui elas não gostam de aprender o movimento. Que nem no Brasil, hoje nós vamos aprender uma sequência de movimentos assim, assado dentro do... Não, aqui tu chega já bombando. E elas querem só dançar. E isso, para quem ama ensinar, é extremamente frustrante, porque tu quer ensinar, sabe? Olha, eu vim aqui disposta a ensinar, porque penso eu que tu copiar, bota o YouTube em casa, né? Mas e a energia? E aquela troca, né? Vou te dar uma ideia. Faz aquela sequência bem... E aí passa para elas assim, ó. Diz assim, ó, é só uma vez, é assim, assim, assim. Bota a música, vai lá. Mas elas fazem de qualquer jeito e acham que tá ótimo, entendeu? Elas querem se movimentar, elas querem balançar, não querem aprender o que... Eu disse, gente, eu me sinto meio inútil. Porque eu gosto de ensinar o que, como, aonde, por quê, né? Onde é que tu vai usar isso que tu tá aprendendo, que tu tá me pagando para te transmitir o meu conhecimento. Se é só para balançar por balançar, né? Olha, né? Internet. Liga um vídeo, né? Mas enfim, né? Eu tô sendo paga igual, escolhas. Vamos fazer o que elas querem, então, né? Sim, né? É outro mercado, elas gostam de dançar. Bom, deixa eu ver aqui, olhar as perguntas aqui. O que mais atrai, a gente já viu.
Pensando lá no início, com a sua primeira turma, as barreiras psicológicas, os medos. Ah, é bem legal essa pergunta. A gente está falando dos medos, das dificuldades, né? Agora vamos lá. 1995 até tipo A. 2000 tipo A. Eu falo 1800 em Guaraná de rolho. Até 2020. São algumas décadas, né? Você acha que esses medos e essas dificuldades, elas acompanham isso? É os mesmos hoje? É os mesmos que lá naquela época? Ou você acha que isso meio que evoluiu ou diminuiu? Ou o que você... Esses medos e essas barreiras que as mulheres têm, que às vezes, eu nunca vou conseguir, porque eu não tenho jeito, porque essa dança não é para mim, essas coisas todas que as mulheres, crenças limitantes, obrigada, essas crenças limitantes que as mulheres impedem as mulheres de continuar, de prosseguir, de insistir, né? Sim. Pois então, guria, é que, tipo, em 1900 e tipo A, não tinha internet, não tinha uma base, então as pessoas que procuravam a dança era porque tinham me visto dançando em algum lugar, né? Então, o meu mercado era mais ou menos de pessoas que me conheciam já de alguma forma. Ou que alguém tinha falado, ou ouvido falar e tal. E muitas vezes acontecia tipo, nossa, tu que é Nadima, mas eu achei que era uma senhora. Agora ninguém mais fala isso, né? E a maioria das minhas alunas eram mais velhas do que eu, né? Eu era uma guria dançando e a maioria era mais velha, né? Poucas mais novas, assim. E crianças que eu dei aula hoje já são casadas e mães, né? Mas abafa completamente. Então, não tinha um parâmetro um parâmetro, né? Tipo, né? Não tinha uma imagem. Elas me viam dançar e iam fazer aula comigo. E isso foi mudando à medida que muitas bailarinas, muitas alunas, muitas mulheres foram vendo na internet, foram vendo na TV e tal. E às vezes essa questão assim, outra coisa, quando eu comecei, não sabiam o que era a dança do ventre mesmo. Mas dança do ventre, o que é isso? Aquela dança de que vai tirando os véus, fica pelada? Não. Sabe? Então eu tive que educar, fazer um pouco de educação do público, assim, né? Ensinar a cultura antes, né? Ensinar. Porque era uma coisa, isso aí na verdade foi, eu digo assim, o clone trouxe isso para o Brasil, vamos dizer assim, que divulgou, né? E ainda divulgou de uma forma artística que a gente sabe, assim como a dança é a tradicional e a dança para o palco, né? Então tem todas a dança familiar e a dança profissional, exatamente isso. Essas vertentes, obrigada por essas nomenclaturas. Mas é que o pessoal fala aqui, né? Tipo, aqui existem muitos lugares que tem música ao vivo com cantores e tal. E todo mundo dança. Só que daí tu vai lá e dança, né? Faz um ombrinho, faz uma mãozinha, faz um charme, aquela dança que a gente via, né? Da família dançando. Tu não vai lá pro meio da pista e rodopiar e bater cabelo. Tipo, todo mundo vai parar de oi, que é isso? Né? Então, aqui existem muitos lugares com dança, mas a dança profissional, a dança de palco é uma. Moderada, no caso. Moderada, contida, charmosa. Né? Diferente. Delicada. Da bailarina profissional, delicada. É um flerte, né? É um flertezinho. A própria cultura árabe, né? A própria cultura árabe, assim, a mulher não se expõe muito, né? A mulher é mais recatada. A mulher deixa a sua beleza. Você ficou mais recatada depois que foi para Dubai? Desculpa, não ouvi. Você ficou mais recatada depois que foi para Dubai? Eu sempre fui recatada. Olha minha manguinha assim, longuinha. Recatada e dólar. Recatada e dólar. Mas tu sabe que existe uma cultura diferente, completamente diferente da cultura brasileira, a cultura árabe. A cultura brasileira, eu mostro o corpo porque o corpo é meu. A cultura árabe é assim, qual é a necessidade que tu tem de mostrar o teu corpo? É diferente, entendeu? No Brasil, muitos namorados pedem, bota aquele shortinho, aquela blusinha, tu fica linda, né?
Aqui não, Vai mostrar tu para pode todos. usar, tu pode usar essa roupa em casa, entendeu? Então, para sair na rua, elas se cobrem, mas dentro de casa e para as amigas, elas, né, usam roupas normais. Mas E então, a quem que está questão... errado, quem está certo, né? Pois Questão então, de... É uma questão moral, né? Vamos dizer, é aquela eu coisa acho que às pessoal, vezes, assim, eu acho que às vezes existe uma explícito cidade. demais. Isso, é. Né? E às vezes o charmoso, né? Aquela fenda, uma coisa assim, às vezes é mais bonito. Mas depende, tudo depende Se do a lugar. gente Tu vai for na falar de... praia, né? Cada lugar com a sua cultura, cada lugar com os seus critérios, né? É, Tu vai na missa do vamos, sétimo dia de alguém, tu vai com uma roupa, tu vai na praia, outra roupa, né? Então, eu acho que shortinho. cada um, já diziam os E antigos. a, e a sensualidade, ela não está no mostrar, né? Ela está Não, no ato, né? As isso, tem pessoas às uma vezes coisa dizem, assim, ó, eu que quero dançar para ser sensual. tu pode ser sensual de inúmeros jeitos, mas uma coisa assim da minha Né? experiência, quando eu cheguei aqui em Dubai para dançar a primeira vez, mas daí já foi lá nos anos 2000, né? Não foi em 1900. Né? Tipo, eu não sabia muita coisa da cultura Século daqui, passado. né? No milênio passado, claro. E então, a mulher do gerente do primeiro local que eu fui trabalhar, um dia ele disse: Ah, não, minha mulher vai lá te ajudar a se maquiar e tarará, te dar umas dicas. Eu, tá, beleza. Primeira coisa, a mulher molhou meu cabelo para fazer um babyliss. Eu senti aquele cheiro de queimado quando eu olho assim, ó, um tufo do meu cabelo estava no babyliss. Já estava quase na hora de dançar, eu só fiz assim, ó, deu umas picotadas e fui, guria, atorou meu cabelo na metade. Gente, que horror! Paciência, né? Acontece. E aí ela dizendo assim, dicas da cultura que eu não sabia, assim, coisas como no palco, o pelinho do braço, ele fica mais claro, assim, ele chama atenção. E árabe não Uhum. gosta de pelo, né? Eles depilam. Eles dizem, tu Olha, precisa depilar teu braço. Meu braço é loirinho, não aparece, mas, não, no palco não fica bonito, não é limpo. Ela, ai, tu sabe que se tu dançar e mostrar isso aqui, é a coisa mais sensual do mundo. Outros padrões, né? Coisas que no Brasil a gente jamais vai imaginar que, olha, tipo, mostrar uma nuca é extremamente uma sensual. nuca. A nuca é a maquiagem que eles gostam mais de tons terrosos, assim. Na época no Brasil a gente usava azul, verde com glitter. Cada roupa era e aquele olho de jade aqui, né? São padrões E de o beleza, pulso, cada lugar. né? Eu sempre digo assim, ó, o pulso é o glamour de tudo, né? Sim, O verdade. pulso é o glamour de tudo. Se você tá com uma É, manga longa, dá uma... Já é outra sim, coisa. como diz a Juliana, minha amiga, que é consultora de uma. O pulso é um lugar sempre fino, né? Então explore ele é sempre fininho, sempre é fininho. Tá Então sempre explore. magrinho. Sempre magrinho, um lugar que nunca vai engordar o pulso, então explore o pulso. Então, cada lugar tem a sua cultura, cada lugar tem, né? No Brasil, a gente dançava com aquele brinco aqui, aquele colar que vinha aqui, aquelas coisas na cabeça. Pesadão, se equilibrando. É, E bracelete, bracelete. coisa, gente. E aqui, Aqui, um brinquinho pequenininho, uma correntinha pequenininha, uma coisinha, tudo muito delicado, assim. delicado. Sem muitos acessórios, entra com véu e, no máximo, wings. Mas Apesar que também, né, agora... é meia hora de show, né? Vai conseguir dançar meia hora com todo aquele peso, com todas aquelas coisas, também fica complicado, né? Uma hora, né? Aqui normalmente show é uma hora. Tem lugares que é meia hora, da intervalo mais meia hora, mas a maioria é uma hora direto. Nossa, vamos ver mais aqui o que que tem. Veja lá. Falando de movimentos e passos em sala de aula, qual foi o mais difícil para ti? Falando de movimento agora, aquele movimento que te fez treinar. Gente, Sempre tem alguma coisa você precisou treinar.
Eu acho que o movimento da cabeça foi um que não foi muito fácil, né? Que daí eu andava fazendo e ondulação abdominal também, né? Comprei até umas fitas de vídeo na época, era assim, essa é a dificuldade, então eu vou comprar fita de vídeo. Daí eu ligava para o Tony Mosaic, Tony, quero fita que ensine tal coisa. Que é da turca também, né? Eu vi a primeira vez e eu disse, eu quero fazer isso. Né? Como é que Nunca tive faz? vontade de fazer isso. Eu tentei uma vez, dei com o coco no chão, mas nunca mais tentei. Eu sempre gostei do diferente, eu sempre gostei do inovador. Uma das primeiras vezes que eu fui a São Paulo, assim, tudo eu ia. Eu quero. O que tá na moda? Quero. O que não quero? Tipo, aqueles bell wings, né? Fui para São Paulo, era moda, eu disse, nossa, mãe, faz aí para mim, é mais ou menos assim. E ela fazia, né? Então, sempre gostei muito de inovar, sempre gostei do diferente. Como é que ela faz isso? Quero fazer também. Então, eu estudava, via coisas diferentes e atrás, quero. É a gana, né? Eu acho que quando a gente tem foco para querer, quando a gente quer uma coisa, a gente se motiva e a gente vai. A gente só quer ir. Investe nisso. Meu Deus. Exato. Imagina quanto eu gastei em fita de vídeo, guria de Deus. De vídeo, que foi fora. Eu tinha 3 caixas, assim, também, das VHS. Nossa, tinha uma estante cheia, assim, coleção. Nossa, bailarinas. Jalilas, Venenena, nossa, era direto. Toda a coleção da Casa de Chá, nossa, toda. Uhum. Tipo, eu tinha que ter toda a coleção. E em sala de aula, assim, nas tuas alunas, qual era o movimento punk, assim, de ensinar que você... Sempre tinha uma aluna que travava. Assim, como numerar os 4 mais difíceis? E aí, em primeiro, segundo e quarto lugar. Em primeiro lugar, os movimentos Primeiro lugar. Primeiro lugar nas paradas de sucesso. Não, falando de básico, vamos falar de básico. Lá, tuas alunas iniciantes. Básico. Aquela pessoa que não sabe nada, que chega na aula e está aprendendo os 10 movimentos básicos. Os principais, assim, compreender a diferença do 8 para frente e 8 para trás. Que elas estão fazendo bem feliz lá o 8, daqui a pouco elas fazem o reverso, não conseguem entender a diferença de um e do outro, demora um pouco, isso aí é uma dificuldade. Movimento abdominal, né? Porque a gente tentava, assim, os básicos e sempre, existe esse aqui que é difícil, já vamos começar treinando com contração abdominal, superior e inferior, para chegar lá no intermediário avançado e conseguir desenvolver bem. Para algumas, básico egípcio era super difícil, porque, né, tu precisa não movimentar a parte de cima, né? Tu precisa de uma boa definição do movimento de quadril, e tu precisa trabalhar o teu joelho e precisa trabalhar o pé, né? Então ele trabalha o corpo inteiro, então para algumas era difícil, ficava lá fazendo básico egípcio e mexendo a cabeça, né? Sabe? E eu acho que assim, fazendo movimento de avançado, então acho que os 8, Camilo também, o reverso normal. Eu acho que Camilo nos já passou aí. Os 8. Mas e difíceis, né? Os 8. Egípcios, 8, Camilo. O que, assim, na grande maioria que eu tenho perguntado para as bailarinas, as dificuldades, tanto delas, quando iniciaram, quanto das alunas delas, o 8 Maia está ganhando. É considerado hoje, assim, na minha pesquisa, né? Ele está no topo da lista. E depois do 8 Maia, o Camelo. Pois é que como eu acho que eu peguei o pré-Shakira e o pós-Shakira. Então eu acho a época de Shakira. Então eu acho que a Shakira ajudou muito nisso, né? Porque ela sempre fazia, né, o 8 bem perfeitinho. Então o pessoal diz, 8 Shakira. 8 Shakira. 8 Shakira. Então eu acho que esse aí, eu acho que o pessoal tinha mais dificuldade mesmo nos 8 para frente e
8 para frente, 8 para trás. Porque esse, o Maia, né, que é o que a gente deve manter o pé no chão e trabalhar só o quadril, inicialmente a gente tentava, ó, levanta o pé, né, levanta o calcanhar, faz com tirando o pé, né, o educativo começa lá e depois, ó, técnica, regra, manda que não se deve tirar o pé do chão para fazer executar o movimento. Agora, as diferenças também na época que a gente aprendeu e para hoje, né, de técnica. Eu também aprendi levantando o pé para fazer o 8 Maia. Hoje eu não permito que as minhas alunas levantem o pé nem no primeiro dia, sabe? Olha que Então, professora exigente. mas assim, tem formas mais fáceis hoje, eu acho, tantas professoras passaram dificuldade em aprender, que eu acho que surgiu muita técnica boa para ensinar. Então, tem formas assim de fazer que fica mais fácil, né? Então, Sim. Mas hoje a gente tem essa noção. Na época que eu comecei também, o básico egípcio era o chute para o lado ainda, tu riscava para o lado. Jesus. Saía com o quadril e com o joelho fervendo. Nossa Senhora. Então, tem muita coisa hoje na técnica que melhorou, né? Graças a pessoas que nem você, que... Porque a dança árabe em si, assim, se tu vai ver uma bailarina raiz dançando, né, principalmente uma árabe, ela não tem toda essa técnica que as americanas e brasileiras têm. Né? Quem desenvolveu técnica e nomenclatura foram as americanas e brasileiras. Né? É uma dança praticamente, é uma dança popular, né? Uma dança de casa. É nosso pagode, eu sempre gosto de dizer que é nosso pagode, então, tipo, né? tu não chega lá no samba e diz assim, ó, só pode fazer assim. Tu vai ver. Vão na técnica, pezinho para frente, quebra quadril, pezinho para trás, quebra quadril, né? No samba, imagina. É verdade. Então, tipo, é uma dança que quem colocou ordem, assim, né? Tipo, é assim, é assado, é nome, foram as brasileiras e as americanas. Assim, são acho que do mundo. Bom, nomenclaturas, né? De nomenclatura. Fincar a bandeira e dizer, meu, eu que botei o nome. Que eu digo, em terra de cego, quem tem um olho é caolho, né? Então a gente inventou muita coisa. Primeira posição da dança vem, primeira, segunda de braços e de pernas e tarararará, né? A gente tinha uma metodologia lá na escola e assim, aqui a gente ensina assim, né? Tem essa nomenclatura. E era isso. Muita coisa vindo de reda ainda, né? Sim. Hoje em dia tem as bailarinas russas aqui, né? Que em Dubai não fazem muito sucesso, continuam as brasileiras dominando. Mas eu noto na internet que o pessoal está enlouquecido estudando bailarinas russas, que eu acho que é uma mistura, né? Eu não acho que seja uma dança muito... Que não seja uma dança muito pura, assim, né? Eu acho que ela é bem misturada. Eu acho que a gente deve, na minha opinião, estudar as bailarinas árabes, porque, né, é delas, o idioma é delas, a cultura é delas. Então, eu acho que elas são as pessoas mais certas para a gente estudar e se inspirar. É verdade. E você tocando nesse assunto chega numa próxima questão, né? O quanto que a base é importante, o quanto que a raiz é importante. Se você vai estudar a dança tradicional de um local, por favor, conheça o local, estude o local, estude os seus costumes, os seus hábitos, para depois interferir na cultura deles, porque a gente rouba a cultura deles e está mostrando isso, a gente não pode mostrar de qualquer jeito, né? Estamos representando a cultura. Eu te dou uma receita de bolinho, tu vai fazer o bolinho e quer mudar a receita, daí não pode, né? É uma cultura que não é a nossa, que não é, né? A maioria das brasileiras não estudam árabe para poder dançar bem, né? Então, algumas estudam. O ideal é, tu só conhece a cultura quando tu conhece o idioma. É verdade. As expressões do idioma.
Então, pelo menos dá uma... Tentar entender o que as músicas falam, eu acho uma coisa muito As essencial. músicas árabes, na sua grande maioria, são como as músicas sertanejas, né? Música que fala da vida diária, do amor não correspondido, do amor correspondido, da dor. É mais ou menos isso. Muita É dor. povo, né? É povo, muita dor. Tudo muito intenso. Né? Então, é interessante. É uma música que não Deixa é eu tua, tu tem ver. que estudar. Dica. E as aulas online? O que você pensa a respeito das aulas online hoje? Eu acho que Se a gente estivesse no nosso tempo, a gente estava enfiada, né? Mas hoje, assim, o que você pensa? Eu acho que é super válido. Eu acho que ter uma professora é indispensável no início para te dar um norte, porque poucas pessoas têm uma consciência corporal boa. Tem muitas alunas que acham que estão com a mão para baixo. É verdade. Não, mas minha mão está para baixo. Ah, não, minha mão não. Então, assim, são poucas pessoas que conseguem. É um dom, eu acredito. Tu olhar e já saber no teu corpo como que tu tá fazendo aquele movimento. Tu olha e já reproduz. Ah, não, mas o pé não tá bem Percepção do assim, mas o movimento. joelho não tá assim, mas o ombro não tá assim. Então, tipo, são poucas pessoas que têm esse dom. Então, uma professora é fundamental nesse momento para te corrigir. Ó, a postura que começa lá da cabeça e termina lá no pé, né? Na ponta do pé. Minha ponta alta, né? Precisa, é fundamental. Alonga a coluna, baixa o ombro, né? Não levanta existe o uma bailarina peito. que vai dançar bem com o ombro assim, né? E o que tu é na sala de aula, tu representa no palco, né? Não tem essa coisa, não, quando chegar na hora eu faço. Não faço. Não tem jeito. Faz em O que sala de você aula. treina, você faz. O que você faz em sala de aula, você faz no palco. Isso é regra, gente, não tem jeito. Verdade. Então... E assim, sabe que eu estou bem contente assim das coisas que você está falando, porque eu estou desenvolvendo um curso, novidade para ti. Depois a gente pode cortar isso. Eu estou lançando o curso Preparando o Seu Corpo para a Dança do Ventre, que ensina essa percepção para as pessoas. Isso é aquela pessoa que tem dificuldade, que não conhece o seu corpo, como fazer sem uma professora. Sim. Então, eu consegui, nesse tempo todo de sala de aula, que eu estou praticamente no básico há 10 anos, né, Nadima? Sim. Eu só tenho aula de básico, minhas turmas, eu digo, é básico sempre. Então, 3 anos comigo, mas continuo básico. Que o básico é o básico. O básico é fundamental, né? E esses exercícios é bem isso, para explicar que o movimento nasce no pé, tu sente o movimento, tu consegue entender o movimento sem olhar no espelho. Então, essa estrutura que faltava para nós na nossa época, hoje ela já está aí online. Eu estou trazendo, mas eu não sou a única que eu estou trazendo essas bases, tem um monte de professoras aí fazendo a mesma coisa, dando essa oportunidade para o pessoal começar, né? E nesse tempo de coronavírus aí, que a gente tem que ficar enfurnado em casa, a gente sabe o quanto que isso pode salvar a gente. Pois então, porque quantas histórias de transformação tu já escutou ao longo desses 25 anos de dança, Nadir? Só das tuas alunas aí. Inúmeros. E uma coisa assim que é bem importante, com a dança, muitas alunas minhas têm amigas para a vida. Conheceram na escola e são amigas até hoje, são madrinhas de filho e tal. Então, acho que a dança une muito, a dança aproxima muito, é um conhecimento. E tu precisa ter essa base, porque, tipo, né, é um gestual, tu precisa aprender primeiro, né, aquilo que eu falei no começo, né? Existem as regras, existem as movimentações, existem os ritmos que tu tem que seguir. É uma base, tendo essa base,
né? Dizia, escreveu a E, O, U, depois vai aprender as letras, as palavras, as frases e o texto, né? Então, precisa de uma base, precisa ter esse beabá, precisa ter uma supervisão e depois tu consegue, né, alçar os teus próprios desenvolver. voos, né? Desenvolver, com certeza. Até voltando no assunto do texto, eu digo que a dança é bem isso mesmo, é aprender a escrever. Antes mesmo de aprender as letras, o que a professora passa para a gente? Aqueles pontilhados que a gente tem que passar por cima. Né? Tu lembra disso? Exatamente. Né? Aí tu faz com voltinha, com traços retos. O que é isso? É os sinuosos, né? Os secos. Né? Os retos, né? São os movimentos né? Os Firmes, secos. as batidas, né? Secos, verdade. Mas eu super se a gente aulas online, mas desaprovo o copiar por copiar. Uma coreografia assim, tipo, tu precisa saber como que tu tem que estar com o teu joelho para sair o movimento do quadril, como que tem que estar o teu pé para tua coluna tá legal. Tem que ter onde nasce o movimento. Onde nasce o movimento, da onde vem para onde vai. Isso eu acho simples assim. Simples assim, não. E estudar, ter muitas fontes de inspiração. Hoje em dia é tão fácil, tu entra na internet, coloca a dança do ventre, tu tem um mundo ali. É verdade. Né? Aprender e não copiar assim, eu quero ser como fulana de tal. Eu acho tão feio, fui jurada em tantos eventos que a pessoa entrava no palco e disse, por que ela tá dançando igual a fulana? Se eu quiser ver fulana, eu olho a fulana. Né? Então, tipo assim, tem isso dessa bailarina que é maravilhoso, mas tem isso da bailarina, mas tem isso dessa outra, e construir o teu estilo. É muito importante. Gente, eu fiz o curso de formação com a Nadima. Sabe qual é a primeira coisa que ela passou para nós? Vai estudar as bailarinas da Era de Ouro. São as melhores, as básicas. Os principais movimentos, sim, as características de cada bailarina. Verdade. E aí, eu vou a partir disso, tu criar o teu estilo, né? Criar a tua Exatamente. dança, com um pouquinho de cada uma. Exato. E no momento que a gente sabe... E no momento que a gente sabe aonde nasce o movimento, onde termina o movimento, a gente já aprende a emendar. Então, a gente já aprende a escrever emendado. Exato. Escreveu emendado, aí a letra é tua, filha. Né? Sim, exatamente. Bem isso. Então, e eu acho muito estranho, para não dizer feio, que existem escolas que a professora faz e todos os alunos são igual a professora. Eu sempre digo, o movimento é este. O que vai dar personalidade à tua dança são as mãos, né? Suas molduras, sempre dando ênfase para o movimento que tu tá fazendo, porque mão é a seta, né? O pessoal vai olhar para onde? Para lá? Não, vai olhar para cá. Mão olha é para lá. O que eu quero que o público o que o público olhe, né? Eu direciono. E tá mais expressão, né? E expressão, né? Procurar a tua expressão, te olha, te estuda também, é importante, né? Não só estudar as outras, mas se estudar, ver o que funciona para ti, porque às vezes o que fica lindo para a saída, que eu super admiro, não vou fazer um cambrezão que eu vou ficar, né? Né? Então tem que ver o que te favorece te estudar também. E aquela coisa é treino. Não adianta. Hoje, se a gente vai fazer um movimento de 8, vamos falar do 8 Maia, que é o pirata de todo mundo. Faça pequenininho. Vocês não precisam fazer um movimento gigante. Vai aumentando aos poucos, assim que o corpo ganha consciência, ele vai ampliando o movimento. Já dizia a nossa mestra Nadima lá em 1904. Mas é exatamente isso, né? Tu tem que ter uma letra limpa para uma redação sair bonita. Então, tu não vai conseguir ter uma coreografia boa com o passo todo errado. Tu não vai conseguir ter um texto bonito com a letra toda... né? Então, eu acho que é uma ótima relação essa da letra, palavras e movimentos. Fechamos 1 hora já...
1 hora e 25 segundos. Esse não cai. No Instagram, mas gravamos um vídeo maravilhoso aqui, que vai ficar para a história. Que eu te mando depois, o link direitinho. Deixa eu ver. Eu tenho uma pergunta, já falei. Eu tenho uma pergunta do Roberto, que ele fez lá na live do Insta, tá? Que ele perguntou: a dança do ventre veio das sacerdotisas de Ísis? Eu deixei isso para você responder. Graças a Deus que ele não perguntou dança do ventre da barriga. E gente, nenhuma atividade física da barriga. O que dá barriga é chocolate, refrigerante, sedentarismo, né? Cerveja. Uma postura. A malvada. E olha, é uma dança tão antiga quanto a própria civilização, já dizia os meus textos introdutórios ao show, né? Para quem não sabe, meus textos introdutórios, eu gravei textos que sempre tocavam antes do meu show. Educação do público, né? O que é, como é, onde surgiu, né? Não é a dança de tirar a véu e ficar pelada, que nem tinha, o pessoal falava antigamente. E daí, sempre antes dos meus shows, eu colocava esse texto para falar, e também cada dança que a gente apresentar, dança do bastão, surgiu, tarará, dança ralite, tarará, cada dança a gente sempre deixava um texto explicando. E a minha visão da dança é uma dança muito antiga, de uma determinada região, né, dos povos antigos, que não existia ginástica laboral, não existia aquela ginástica mamãe gestacional, de água e de não sei o que eu já nem sei o nome. Então, o que tinham na época? Mulheres que se reuniam e dançavam, que era uma forma de se preparar, né, preparar o corpo para terem filhos, para gerar filhos, para serem fortes, né? Não tinha ginástica, não tinha academia. Então, a minha visão é essa, que de tudo que eu li e estudei, é uma dança primitiva, feminina, basicamente feminina, dos povos do Antigo Egito, daquela região, Suméria, Babilônia, né? Dessa região, assim. Nada além de uma preparação para o parto, você diz. Isso, eu acho que é uma dança feminina, tribal, assim, de mulheres se reuniam. E muita gente tem essa ideia, né? Tô meio... Porque dos templos. Isso, né? Foram coisas que ficaram registradas, mas tem coisas mais antigas ainda, né? Eu digo... tempo onde não existia uma escrita, né? Surgiu hoje a dança do ventre com fulano e fulana, né? Uma coisa, né? Ela foi passada de geração em geração, e ainda hoje é assim que é passada nos países árabes, né? Ninguém... E é mutante, né? Mutante e cigana. Então, cada povo levava para um outro lado, isso aí sofria uma influência e levava para outro. E aí chegou no Egito, ou na Turquia, onde é que começou isso? Eu escutei, eu juro que foi semana passada, mas eu já esqueci. Eu acredito que foi ali na região mesmo do Egito, né? Que foram as civilizações mais antigas, né? Que se tem registro. É que a dança do ventre que a gente conhece hoje, ela é muito modificada, não pode nem dizer que não chega nem perto do que era originalmente, né? Foi. Olha, e acredito que não, que tem benefícios, né, essa evolução, né? Existe a base, né? Movimentos de quadril e abdômen, isso aí foi a base, né? E depois tudo muda, né? Os instrumentos mudaram também. Antigamente eram tambores de pele de animais. Até hoje ainda se dança assim, né? No Egito tem os instrumentos que precisam ficar quentes, que senão eles começam a desafinar. Tem uma pele, então tem uma luzinha assim, que fica esquentando, e o cara vai lá, toca, daí troca. Até hoje assim. É gostoso de ver a cultura de perto, né, Nadine? Eu fico pensando assim,
Eu não conheço ainda Emirados, não conheço nada. Eu só por vídeo, por conversar com vocês, pelo estudo mesmo, mas eu fico imaginando assim a emoção de estar a primeira vez num lugar que você estuda a cultura, né? Você estuda a cultura, você dança aquela tradição, e aí de repente você se pega ali naquele mundo. E aí começa a notar o que é de diferente e o quanto a gente transformou a dança do ventre. Né? Falando ali da pergunta do Roberto ainda, se a gente transformou isso dali para cá, de 10 anos, né? Vamos botar de 10 anos para cá o quanto que a dança já se transformou. Então, imagina as sacerdotisas de Isis como dançavam. É lógico que não vai ter nada a ver com agora, mas sim, alguns movimentos se preservam. Com certeza. Sim, se tu estudar a Golden Era ali, tu vai ver que movimentos tipo Fifi Abdo é uma que é maravilhosa, ela dança incrivelmente e ela tem um repertório assim. Curtíssimo. Curtíssimo e abala com aquele repertório dela, com poucos movimentos. Então não é. E é miudinho os movimentos dela, né? Suherzak também, os movimentos são tudo miudinho, não é? Explicadinho. Minimalista. Mas assim, e é bonito, não é? Não é feio, que tem gente que diz, ai, o meu movimento não é grande. Não, cada bailarina tem que explorar o seu ponto positivo, né? Mas uma coisa que eu queria falar, que você estava falando sobre a cultura e tal, eu agradeço todos os dias, o tempo inteiro. Aqui é um país muçulmano e em todos os lugares que tu vai tem a chama para reza. Não sei se tu já viu falar, né? Então o cara começa, Sim. Deus é maior, alguma coisa assim, né? Allahu Akbar. E toda vez que dá isso, eu rezo. Eu rezo, guria, porque eu me sinto assim, muito abençoada. Primeiro, eu vim trabalhar em Dubai com 30 anos de idade. Tipo, qual é o time de futebol que contrata um jogador com 30 anos? Sabe? Então fui muito abençoada de ter vindo, de ter conseguido, porque muitas bailarinas que eu considero maravilhosas vieram dançar e não rolou. Foram mandadas embora. E eu consegui, gostei. Ai, podia ter assim, ó, tu dançar num restaurante árabe com música ao vivo, em Dubai, com aquela vista, assim, nossa, é a música e a cultura, é o cheiro, é a tradição. Aconteciam muitos noivados nesse primeiro restaurante que eu fui trabalhar. E aí tu vê a cultura deles assim, tipo, vem o noivo e noiva, né? Não casados ainda, né? Quando fica noivo. Tu viu o amor que eles se olham assim, tu diz, meu Deus, aquele amor puro, aquela que não existe na nossa cultura, entendeu? Já rolou tanta coisa até chegar ao altar, né? E aqui às vezes é a primeira vez que eles estão chegando mais perto um do outro no dia do noivado, dançam e carinho, né? E olhar é muito diferente da nossa cultura. E quando eu fui trabalhar no Egito também, gente, respeito. É completamente diferente. São culturas, né? Naquele ponto, não, quem está certo, quem está errado, não é o médico. Mas no Egito, quando eu fui dançar em Alexandria, no Palácio de Montasa, no Castelo de Montasa, que está entre as 5, 7 maravilhas do mundo. Então tem uma banda egípcia atrás. Aquele farol, né, de Alexandria, assim, tipo, coisa que tu vê em filme, eu tava ali dançando, eu disse, meu Deus, me arrepiava, chorava, me descabelava, tipo, realizei um sonho, check, eu dancei no Egito. E foi incrível. Então, tu sabia a cultura, a música, um pouquinho do idioma, tu é obrigada a saber, né, porque tem que saber para que lado a música tá indo, pelo menos, né. Né? Pelo menos, né? Tá falando lá, nossa, ela me deixou, ela casou com outro, o pai dela nunca provou o nosso amor. E tu tá lá, não, não. Então tem que saber para onde a música tá indo, pelo menos, né? Então, bom, uma coisa assim, o recado que você me transmitiu nessa live inteira hoje, e eu acho que as pessoas que irão assistir vão sentir a mesma coisa, é que foco é tudo. Olho, a vontade é tudo.
Olha onde essa pessoa chegou, gente, com muita sede, com vontade. Aí, Isso é, se você tem foco, se acreditando. você tem objetivo, se você acreditar, Sim, consegue. eu acho que o gostar, né? Quando tu gosta de uma coisa, tu te dedica a ela sem pensar, nossa, eu já estou 12 horas olhando esses vídeos. Eu pegava uma fita de vídeo e eu olhava a fita de vídeo, olhava até decorar todos os passos da bailarina. Enquanto eu não decorasse toda a sequência que ela dançava, sabe, eu não parava. E uma coisa que eu usava muito, que pode ser uma dica para alunas, estudar bailarinas diversas, daí às vezes, principalmente em show árabe, que é 1 hora de dança, né? Daí tem dias que tu não tá afim, que tu não tá motivada, que tu tá triste, que tu tá Haja cansada, que tu tá repertório. doente. Nem daí, tipo, eu lembrava assim, ó, como que Soraya Zayed dançaria essa música? Incorpora, entendeu? Como que Lulu dançaria com Velva do Piano essa música? Como que, ai, sei lá, entendeu? As tuas inspiradoras. Aquela hora que, tipo, meu Deus, parece que eu tô só fazendo o básico Na egípcio. hora do Mas branco, tem isso, né? Daqueles brancos, meu tem. Deus, o que que eu vou fazer? As pessoas não notam, mas tu tá te cobrando ali, né? Ai, tô fazendo sempre o mesmo passo Uhum. agora. Incorpora uma daquelas bailarinas que tu estudou. Em milésimos de segundo, a gente consegue fazer um checklist de cobranças na nossa De cabeça cobrança. impressionante. Então, tu já ter, né? Voltando à metáfora do texto, tu já tem um poema guardado, né? Abre aspas, taca lá o poema, né? A citação e É não é uma verdade. Eu cópia, sempre é uma inspiração, vai crescer, vai enriquecer a tua dança, a tua performance. eu amei a tua dica, porque assim, ó, eu sempre guardava os passinhos, né? Uma sequência de, né, aquela sequência que você usa em tudo que é ritmo e sempre dá certo Sim, quando sempre dá quando tá o certo, quem branco. nunca? Mas essa sequência ela é limitada. Você me abriu Uhum. a mente agora, porque a gente lembrando de uma bailarina, você lembra de Como tudo que que ela ela faz. faria? Gente, E vou de tudo que revelar ela faz, né? vou revelar um negócio aqui que eu fazia muito antes de entrar em palco. Revela que eu tô adorando isso. Ai, porque agora, quando tu chega numa certa idade, não adianta mais tu guardar os segredos para ti, né? Tua missão agora é compartilhar. Partilhar. Sabedoria. Sabedoria é o que temos, né, no momento. Guria, eu fazia um ritual assim, eu parava, respirava, me concentrava, rezava e chamava uma bailarina. Ó, super Quem? patuqueira a pessoa. Guria, não sei, Quem? pensava lá que venha, sei lá, fulana, ou Canta para tipo, descer. fazia um reza para descer, guria, e às vezes super funcionava. Às vezes super funcionava. Sabe É uma aquele show força, assim, né? aquele show que tu Aqueles gatilhos que precisa, a gente tem. tu precisa dar algo diferente, assim. Então, nossa, chamava as entidades, ó, bailarinos que já partiram 10 luzes nesse corpo, que é agora, e vamos. E Vem que eu estou disponível. vem que eu estou disponível, pode me usar. Né? Ai, que Não sou delícia. espírita, nada, mas era uma forma de também. Outra coisa que eu sempre usei, né? Um nome artístico, né? Agora quem vai entrar no palco não vai ser a pessoa física, é a pessoa jurídica, né? Tu cria uma personagem, né? Agora, né? Então, eu sou divona, eu sou, entendeu? E daí é uma outra coisa que eu sempre usei, assim. Então, ter um personagem, né? Te A ajuda. criação do personagem é nosso Energia, gatilho também. energia, concentração, um bom perfume e um bom figurino. Nossa, não precisa nem dançar, Eu me só lembrei do acha nosso show em Lajeado, Nadima, show que você dançou com a lajeado, cobra. show Você falou do lajeado. perfume, eu lembrei do cheiro da cobra. Ai, tadinho de pobre. Gente, foram tantos shows na minha vida, eu contabilizei até alguns anos atrás, depois não deu mais. O show de Gente, que lajeado delícia. com a cobra loira que eu fui, ou Uhum. a cobra morena?
Ah, cobra Não, morena. Cobra não, morena. não era nem a tua. Tu tinha pedido emprestada aquela, porque a tua não Aluguei sei o aquela. que Ah, alugou, né? pois é. Tá, mas Eu eu me acho que lembro que lembro. Acho que... eu tinha tido contato já, mas daí quando eu coloquei em mim, assim, eu olhei. Aí tu disse assim, eles lavam com chá de camomila. Eu acho que não. Tu não lembra disso? Gente, minha memória é terrível de peixe, total. Eu dou muita risada. Eu tenho fotos ainda desse evento. Eu dou muita risada. Cada vez que eu olho as fotos, eu lembro desse episódio de nossa no camarim, cheirando a cobra. Sim, Eu dou tadinha muita da risada. cobra. É, não, por isso que eu tenho que agradecer também as amigas que eu tenho, que são os meus HDs externos, né? O pessoal fala assim, ai, por que tu não escreve um livro? Eu disse, gente, eu não lembro da metade da minha vida. Vou lembrar, né? Como é que eu vou escrever livro? Sempre que eu me encontro com alguém, tu lembra aquela vez? Quanto mais aguda eu falar, tipo, claro, quer dizer, eu não tenho a mínima ideia do que a pessoa está falando, né? Mas se eu lembro, eu já falo, claro, aquela vez que tá. É porque eu lembrei, se não ficou. Então, já estamos com 1h15, 16 de live. Vamos E ficando por aqui, aqui, senão a não, gente não consegue postar no IGTV depois. 4 da manhã. Daqui a pouco já Eu faço o sou milagre culpada. da manhã, né? E tá tudo bem. Eu sou culpada, me desculpa, me Não. perdoe. Está super divertido. Se não tivesse, eu dizer, bom, então, né? Vamos concluir, mas adorei. Obrigada pelo Agora a gente só convite, vai lá mais no uma Insta e vez. diz: foi gravado, amanhã será postado. Vou postar hoje. Vai postar Isso. hoje. Aí eu te mando o link direitinho, e aí Manda o todo link mundo que vai. eu vou postar também no meu canal. Isso aí. Então, Maravilha. meu anjo, muito obrigada por essa Eu que paciência agradeço. toda, porque deu muito trabalho hoje para a gente conseguir fazer essa live. Mas Mas valeu super a pena. Eu estava morrendo de saudade de ti. eu Tô louca para também te adoro, adoro. apertar. E em breve aí, espero que a gente se veja. Inshallah. Se tudo der certo, dezembro eu pretendo voltar ao Brasil, né? Porque no ano passado eu fui em dezembro e Tem foi tão. festival esse ano? Ai, está suspenso por enquanto. Tem duas questões que a gente tem que ver. Uma, se até outubro já vai estar funcionando tudo, né? Porque o nosso É, medo é fazer e o pessoal não ir por ter medo de vírus. E não pode ter muita lotação de camarim, não pode ter lotação no palco. é, Acho que as professoras também não vão conseguir ensaiar com todas as turmas, né? Então, isso está complicado. é complicado o tempo de ensaio que a gente precisa, né? Mas eu também penso assim que talvez seja o único do ano, né? O único festival do ano. Então, não sei. Vamos esperar. Se tudo der certo, a gente faz. O local já está fechado, as juradas já estão fechadas. Agora é só rezar e esperar. E aí vamos pensar em fazer um festival na Dilma aqui em Santa Catarina. Bora, partiu. Partiu, vamos. Então a gente fica por aqui, gente. Muito obrigada pela Obrigada paciência. Obrigada de pelo novo, minha convite. mestra. Regina, no que Um precisar, super estamos sempre aí. beijo. Adoro compartilhar as experiências e se todo mundo aprendesse com os erros dos outros, a humanidade não estava onde está, né? Mas no que eu puder ajudar com a minha experiência, com meus palpites, meus conselhos, mãe Nadim Sempre ajuda. vale. Muito obrigada. Da mesma forma, eu acho que as pessoas têm que perder esse medo de perguntar, né? A gente não é nenhuma estrela, a gente é gente como vocês. Então, Com se tem certeza. dúvida, pergunte, porque a gente fica envaidecida de receber perguntas, não é, Nadima? Sim, de poder ajudar, eu adoro. De Eu poder acho que ajudar. uma das missões que eu aprendi nesses últimos anos é que eu acho que eu estou aqui para ajudar, sabe? Que seja com um conselho, que seja ouvindo, porque às vezes tu te ouvindo, tu consegue tomar decisões e conclusões que se tu não tivesse conversando, tu não estaria tendo. Então, É verdade. o nome Falar em Nadima quer voz dizer, alta, né? né?
amiga confidente. Então, estou aqui para o que precisar. Namastê. Beijo, muito obrigada. Beijo grande, meu anjo. Adorei. Agora vai descansar, que eu tô com dó de ti às 4 da manhã aí. Faz parte da vida. Quem nunca? Por A uma vida é um boa show, causa, né? Depois de uma idade, minha filha, tu pensa assim, ó, tendo saúde, a gente tem tudo. Então a gente está se divertindo, a gente está compartilhando, a gente está trocando e isso é isso que faz importa. bem, energia positiva e vamos lá. E vamos lá. O que você precisar de mim, também estou à disposição, meu anjo. Sempre. Vamos esse festival aí. Qualquer dia, qualquer hora. Adoro. Então, vamos lá. Super beijo grande e até a próxima. Produção aí. Tchau, beijo.